Fala galera aí do sexto ano, tudo bem com vocês, gente? É com muita alegria que nós estaremos falando aí, principalmente na página 26, nós vamos falar sobre a história das relações sociais, da cultura e do trabalho no feudalismo. Vamos então aí abrir o livro na página 26, onde nós vamos observar, olha só esse gráfico, que fala sobre a distribuição de terras no Brasil, tá? Esses números aí é de 2013, mas são de extrema importância para a gente. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha no mapa aí, ó. Ele está escrito 60%, tá? Ou 5 milhões de propriedades rurais. Então, olha só que interessante aí. Nós temos aí 5 milhões de propriedades rurais em 2013, tá, gente? Ó, então, nós temos aqui, próximos aqui, ó, a 60% ou 5 milhões de propriedades rurais, nós temos aqui, ó. Tá vendo? Das 5 milhões de propriedades existentes, 78,7 mil, né, concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil. Então, nós estamos vendo aí que existem 5 milhões de propriedades rurais, né, de chácaras, de sítios, de fazendas. Nós temos esse número total aí, correspondente a 60% dessa parte do mapa. Olha só que interessante, hein? Então, 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil. 27%, um país de propriedades rurais. As áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais no território brasileiro. Agora vamos ver aqui sobre os povos indígenas. Olha só que interessante, ó. Povos indígenas, a menor fatia. As terras indígenas são 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil. Então olha só como é que tem uma diferença muito grande. Olha aí, ó. As terras indígenas são 5 vezes menores que a área total de propriedades rurais no Brasil. Nós temos 5 milhões de propriedades rurais, né, com números aí do ano de 2013, em relação aí a 13% de terras ocupadas pelos indígenas. Olha só a diferença, tá? Então nós temos aí essa fonte que é retirada aí dos imóveis rurais, que é o INCRA, né? Sistema Nacional de Cadastro Rural, em janeiro de 2013, povos, população e terras indígenas, Sistema de Áreas Protegidas, Instituto Socioambiental, setembro de 2013. Então aí, com esses dados de 2013, dá para a gente perceber que em 2013 o país é um país de propriedades rurais, né? Então o número de fazendas, de sítios é enorme. Então nós temos aí 5 milhões de propriedades rurais em 2013, tá, gente? É lógico que de 2013 para 2020 muita coisa vai mudar, tá? Mas é só para a gente pensar um pouquinho sobre essa condição de distribuição de terras. Quem é que tem mais terras, quem é que tem poucas terras, né? Então dá para a gente perceber que a fatia de terras que são doadas aí para os povos indígenas é muito menor, tá? A análise dos dados apresentados anteriormente revela que 60% das áreas de todo o território brasileiro são ocupadas pelas propriedades rurais. Nessa área, há uma concentração de terras nas mãos de um número reduzido de proprietários, pois 40% da área está concentrada em apenas 1,4% dos imóveis rurais existentes. O restante das terras é ocupado por um enorme número de pequenas propriedades rurais. Faça uma pesquisa ou converse com seu professor de geografia e descubra quais são as principais atividades desenvolvidas nas grandes propriedades no Brasil. Se possível, elabore uma resposta discriminando a produção por regiões geográficas. Em seguida, discuta com seu professor a respeito dos problemas gerados pela existência dos latifúndios. Gente, turminha, é o seguinte, eu quero que vocês façam uma pesquisa na questão 1, 2 e 3 a respeito da distribuição de terras. A primeira aí, eu quero que vocês façam uma pesquisa para vocês descobrirem as principais atividades desenvolvidas nas propriedades rurais do Brasil, tá? Então vocês vão pesquisar, né? Pode até verificarem no Google,
pesquisarem direitinho quais são as principais atividades desenvolvidas nas grandes propriedades nas grandes propriedades rurais do Brasil, né? Então, façam uma pesquisa, anotem direitinho e coloquem o que vocês encontrarem, tá bom? Questão 2. No item que informa a ocupação de 27% do território brasileiro, são citadas as unidades de conservação ambiental. Então, são aquelas áreas, né, os 27% aí do território brasileiro, são aquelas áreas que são conservadas, né, para preservação do meio ambiente. Faça uma pesquisa a respeito das áreas de preservação permanente, APAS, e elabore um pequeno texto explicando o que são essas áreas, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí a respeito o que são aí as áreas de preservação permanente, tá? Então, vocês vão pesquisar e fazer um pequeno texto o que vocês entenderam, né? Explicando o que são essas áreas, tá bom? Questão 3. Investigue e cite um exemplo de conflito existente em um grupo indígena no Brasil atual em relação à questão da terra. Então a gente sabe que muitas vezes lá os índios estão lá no pedacinho de terra deles e de repente alguém tenta invadir aquele pedaço de terra deles. E aí é lógico que eles vão ter que defender a terra deles. Então eles entram em guerra mesmo, tá? Então eu quero que vocês pesquisem na internet, né, algum conflito em que um grupo indígena teve que defender a terra deles, tá? Tá bom, turminha? Então é só dar uma pesquisada aí, com certeza vocês vão encontrar. As informações e as discussões propostas na atividade anterior revelam um pouco do atual panorama na questão agrária do Brasil. Sabemos que a agricultura, desde os primórdios da história, é fundamental para a humanidade. Assim, é importante compreendermos as relações em torno da ocupação e do uso das terras em outras épocas. Então, gente, na aula de hoje a gente vai estar concentrando nessa atividade, na questão 1, 2 e 3, onde vocês devem fazer pesquisa sobre eles, sobre esses itens que eu acabei de falar e principalmente para a gente analisar um pouquinho dentro desse gráfico que tem as informações a respeito da distribuição de terras no Brasil no ano de 2013. Tá bom, turma? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Bom trabalho para vocês. Aguardo as respostas aí dos trabalhos no Senec Digital. Tá bom, turma? Muito obrigado, hein?